Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, buscando fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada e a compreensão do contexto bíblico. É por isso que no programa de hoje vamos falar um pouquinho sobre a morte e ressurreição de Jesus, procurando entender um enigma. Afinal de contas, Jesus permaneceu morto 72 horas? Quando, afinal de contas, Jesus foi morto e quando ele ressuscitou? Quanto tempo passou entre um evento e outro? Esse é o assunto do programa Evidências que começa agora. Portanto, fique comigo porque o programa está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes eu gostaria de dar um presente para você e sua família. É o Guia de Estudos da Bíblia Evidências, que pode ser seu agora mesmo. Peça pelo site biblia.com.br ou, se achar melhor, ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 3121, ou ainda, você pode também pegar o QR Code que está aí na sua tela, clicar, preencher um cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos chegará aí na sua casa, totalmente de graça. Pois bem, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre esse episódio que eu já anunciei referente à cronologia da morte de Jesus. Jesus, todos sabemos, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos. Esse é um dado de fé muito claro que nos vem desde os primórdios do cristianismo. Mas por quanto tempo teria Jesus ficado no sepulcro? Por que ele deveria ressuscitar apenas no terceiro dia? Os evangelhos não dizem diretamente em que noite da semana Jesus comeu o cordeiro pascal com seus discípulos. Esse é um dado que devemos extrair pela hermenêutica, pela exegese do texto. E diferentes autores, é claro, chegam a conclusões um tanto diferentes. Eu, particularmente, acredito que Jesus comeu o cordeiro pascal na noite de quinta-feira do dia 15 do mês de Abib, ou Nissan, conforme o calendário judaico de seus dias. Mas, como eu disse, esta é uma conclusão hermenêutica, que precisa, inclusive, harmonizar os 3 primeiros evangelhos e o evangelho de João, mas isso será a temática para um outro programa. O ponto aqui é que o texto apenas diz, na noite em que ele fora traído, mas não traz nenhuma informação se essa noite foi numa quarta ou numa quinta-feira. No entanto, os evangelhos deixam claro que Jesus morreu e foi sepultado numa sexta-feira. Isso é ponto. A palavra grega que aparece para sexta-feira é paraskeuê, que significa preparação ou, por extensão, dia da preparação. Paraskeuê aparece no Novo Testamento pelo menos 6 vezes, em diferentes passagens, sempre se referindo ao dia da sexta-feira, o dia da preparação, isto é, o dia que antecede o sábado. Aliás, é isso que encontramos na explicação que dá o evangelista Marcos, que você pode ler tranquilamente na sua Bíblia. Marcos 15, 42 diz, era a véspera do sábado. No tempo de Jesus, o dia da preparação, Paraskeuê, era tecnicamente chamado assim por ser o dia dos preparativos para o sábado, o Shabat, que estava começando. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no 1º século, menciona o decreto romano em favor do povo judeu que dizia: pareceu-me bem a mim e a meus conselheiros, de acordo com a sentença e o juramento do povo de Roma, que os judeus têm liberdade para fazer uso de seus próprios costumes, que não sejam obrigados a comparecer perante qualquer juiz no sábado, nem no dia da sua preparação após a hora nona. Ora, quando Joséfo fala dia da preparação, ele escreveu em grego, o termo que aparece ali é paraskeuê, o mesmo que aparece nos evangelhos e, logicamente, está se referindo à sexta-feira. No Didache, um manual de instruções cristãs composto no final do 1º século, início do 2º, fala-se do costume cristão de jejuar às quartas e sextas-feiras,
Mas nesse tratado, a sexta-feira também é chamada de Paraskeue, isto é, dia da preparação, igual aparece nos evangelhos. Agora, voltando ao texto bíblico, de acordo com Lucas, as mulheres vieram com Jesus da Galileia e testemunharam a sua crucifixão. Você pode ver isso em Lucas 23, 49. Depois também de testemunhar o sepultamento de Jesus, realizado inclusive por José de Arimateia, as mesmas mulheres voltaram para casa, talvez a casa da mãe de João Marcos, em Jerusalém, que estava abrigando todo o grupo de pessoas que vinham da Galileia. Então elas prepararam especiarias, às pressas, é claro, porque o sábado estava chegando. Quer ver? É assim que aparece na Bíblia. Leia comigo aqui no telão e você vai ver. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Lucas 23, 56. Ou seja, essa passagem mostra que a sexta-feira era o dia antecedente ao sábado, não era outra preparação qualquer. Lucas capítulo 24, verso 1, continua dando informações preciosas, dizendo que quando o sábado terminou, aquelas mulheres voltaram ao túmulo carregando as especiarias. O evangelista Marcos relata ainda que as mulheres compraram as especiarias, e isto elas fizeram somente quando o sábado acabou. Você pode ver isso em Marcos 16, verso 1. Agora, se você depois pegar a Bíblia e comparar João capítulo 2, verso 19, com João capítulo 2, versos 21 e 22, você vai ter outro elemento muito interessante. Olha o que está na Bíblia. Jesus respondeu-lhes: destruí esse templo e eu o levantarei novamente em 3 dias. Mas o templo que ele falara era o seu corpo. Depois que ele foi ressuscitado dos mortos, seus discípulos relembraram o que ele havia dito. Você percebeu essa passagem? Note que aqui Jesus profetizou que ressuscitaria dos mortos depois do 3º dia. Isto é, depois do 3º dia da sua morte. Esse dado será importante para a análise que vamos fazer mais à frente. Então lembre dele, tá bom? O Filho do Homem, disse Jesus acerca de si mesmo, seria entregue aos gentios, que o matariam, e no 3º dia ele ressuscitaria entre os mortos. É o que está em Lucas capítulo 18, versos 31 a 33. Da mesma forma, eu tenho o apóstolo Pedro fazendo uma proclamação muito importante a esse respeito. Ele disse o seguinte: Deus o ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Atos capítulo 10, verso 40. Bem, agora o quadro começa a se desenhar, ou pelo menos o problema dele. Raciocine comigo. Se Jesus foi sepultado no final da tarde de sexta-feira, como eu mostrei na Bíblia, quanto tempo ele teria de permanecer no túmulo para cumprir a profecia que ele ressuscitaria no 3º dia? Ora, para responder a essa pergunta, eu preciso, em primeiro lugar, saber qual era a maneira judaica daquele tempo de calcular as horas. Eu também deveria examinar 2 expressões idiomáticas hebraicas importantes que estão ali atrás desse texto. Eu vou falar delas daqui a pouquinho. Agora, de cara, esses elementos que eu apontei me ajudam a entender também um outro texto que, quando a gente lê à primeira vista, ele parece um pouco complicado de compreender. É Mateus capítulo 28, verso 1. Eu vou ler esse texto como está na tradução em português. Preste atenção aí em casa. Diz assim a Bíblia: E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Prestou atenção? Acontece que no original grego não está bem assim arrumadinho do jeito que eu li. Se eu traduzir ao pé da letra essa passagem como está no grego, ela ficaria mais ou menos assim como eu vou colocar na sua tela. Depois, porém, dos sábados, ao iluminar, indo para o 1º dia dos sábados, vieram Maria a Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. É complicado, né? Mesmo em grego, essa é uma sentença confusa e ela só pode ser entendida se aceitarmos que existe por detrás daquela expressão em grego um substrato semítico ou aramaico. O que é isso? É o seguinte: os judeus da época de Jesus, aqueles que moravam na Judeia ou na Galileia, normalmente falavam hebraico e aramaico. Eles não tinham como língua franca o grego e o latim. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso significa que Mateus, embora estivesse escrevendo em grego, tinha por detrás de si um original
hebraico, ou pelo menos algumas palavras em hebraico ou aramaico. Isto não significa que Mateus fosse originalmente escrito nessas línguas, mas sim que ele se lembrava de episódios que foram tratados, lidos e ditos nesses idiomas semíticos que ele agora traduzia para o grego ao escrever o seu evangelho. Eu vou explicar com um exemplo e você vai entender direitinho isso que eu acabei de dizer. Seria como se alguém dissesse em português, tá bom? Está chovendo cães e gatos. Ora, ninguém fala desse jeito. Também ninguém liga para a mãe falando assim, vou chamar para minha mãe. Ou eu parqueei o carro. Ou ainda, eu tenho um apontamento com o médico. Ora, quem conhece bem o português entende o que está sendo dito. Mas sabe que nós geralmente não falamos assim no dia a dia. Não é assim que se expressa no português brasileiro. Nós geralmente não dizemos que está chovendo cães e gatos. A gente fala, está chovendo bicas ou está chovendo canivetes. Se a pessoa está falando, está chovendo cães e gatos, está dizendo que vai chamar para sua mãe, ou que parqueou o carro, ou que tem um apontamento com o médico, quem conhece a língua inglesa sabe que igualmente essa pessoa está falando em português, mas se expressando de uma maneira americana. É isso que eu quis dizer. É como se Mateus, por alguma razão, resolvesse preservar no texto grego o jeito hebraico e aramaico de Jesus e os discípulos se falarem. Esta é a explicação que nós temos para esses elementos não gregos que aparecem em Mateus, que nós chamamos de hebraísmos ou aramaísmos, entendeu? De acordo com o estudioso Jehoshua Grintz, que é um especialista judeu que mora em Jerusalém, o texto de Mateus 28, verso 1, seria uma forma grega ou helenizada da expressão hebraica Bemotzai Shabbat, que significa na saída do sábado, e que significa as primeiras horas imediatas após o fim do sábado. E a sentença enigmática no clareamento do sábado deriva também de outra expressão hebraica, Or Le Ehad Bashabat, que significa a luz para um dia no sábado, literalmente, o fim do sábado. Em hebraico, Shabbat, sábado, pode significar sábado, é claro, ou semana. Isso, Shabbat, também significa semana em hebraico. Nesse uso, luz, surpreendentemente, é o sinônimo de noite, ou seja, a noite anterior ao dia seguinte. Então, em hebraico, luz, or, pode ser usada de maneira eufemística para significar a noite, é claro, mas também o oposto da noite, ou seja, o raiar do dia. Ou ainda também uma outra forma de entender o texto ou a expressão usada no tempo de Jesus seria lembrar que a noite para os judeus começa com o ato de acender lamparinas por causa da escuridão. O próprio dia de sábado era e ainda é iniciado pelos judeus com o acendimento de candeias ou de velas para marcar a observação do pôr do sol e o início do sábado, que aliás também começa com o aparecimento de estrelas no céu. Então você tem estrelas que aparecem no céu, velas que são acesas, dando a entender que a luz de Deus está sobre aquele dia. Luz, or, portanto, significa o início do sábado ou o final da noite. O início da noite ou o final dela. Talvez é daí que venha a expressão que está por detrás do texto de Mateus, capítulo 28, verso 1, que nessa linha poderia ser entendido como sendo, deixe-me fazer uma tradução dinâmica. Aliás, eu vou colocar essa tradução no telão para ficar mais fácil para você. Nós podíamos entender o texto de Mateus desse jeito aqui. Preste atenção. Terminada a semana, ao declinar o sol no sábado, as luzes se acenderam à noite, dando início ao primeiro dia da semana. Caminhando para a madrugada, vieram Maria, a Madalena, e a outra Maria, para ver o sepulcro. Você percebeu, então? É assim que seria Mateus 28, verso 1, numa tradução livre. Os evangelhos ainda nos dizem também que o dia em que as mulheres foram e descobriram que o túmulo de Jesus estava vazio era domingo de manhã. Mas o relato ainda é mais preciso. Ele afirma quando as mulheres chegaram no túmulo. Preste atenção aqui no telão e você vai ver como a Bíblia apresenta esse texto. Na madrugada do primeiro dia, é o que diz Mateus 28, verso 1. Muito cedo no primeiro dia,
É o que diz Marcos capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, muito cedo pela manhã. É o que encontramos em Lucas 24, verso 1. E no início da primeira semana, enquanto ainda estava escuro. É o que está em João capítulo 20, versículo 1. É dessa maneira bem precisa que a Bíblia coloca quase a hora em que as mulheres chegaram ali. Ou seja, elas foram ao túmulo por volta do amanhecer do dia, ao raiar do primeiro dia da semana, que no nosso calendário é chamado de domingo. E ao chegarem ali, perceberam a tumba vazia. Parece, a partir desses relatos, que Jesus ressuscitou ou foi erguido nas primeiras horas da madrugada do domingo. A questão, porém, permanece. Em que dia da semana teria sido Jesus crucificado e colocado no sepulcro? Aqueles que acreditam que Jesus foi crucificado na quarta-feira, porque tem um grupo que defende isso, apontam para Mateus capítulo 12, verso 40. É um texto que merece ser lido. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Pois como Jonas estava 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe enorme, então o Filho do Homem terá 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é um dos textos que os defensores da crucifixão na quarta-feira leem para entender que Jesus não pode ter morrido numa sexta-feira, conforme classicamente é dito no cristianismo. Porque se ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim eles entendem, ele deveria permanecer 72 horas na sepultura. Ora, se ele foi sepultado perto do pôr do sol de quarta-feira, aí, segundo esses defensores, ele poderia ter ressuscitado no sábado à noite, 72 horas depois. Mas vamos devagar, a coisa não é tão simples assim. Se levarmos em conta os outros 20 textos, em que, todos do Novo Testamento é claro, em que Jesus e os apóstolos se referem ao tempo que ele passaria na tumba, nós somos forçados a concluir que eles não ensinam uma permanência literal de 3 dias de 24 horas cada um no sepulcro. Você pode verificar isto nos seguintes versos, onde o tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus é mencionado. Quer ver? Preste atenção aí na sua tela. Mateus capítulo 16, verso 21, 17, 23, 20, 19, 26, 61, 27, 40, verso 64, Marcos 9, 31, 10, 34, 10, 56, etc. Esses são alguns dos 20 versos ou 20 lugares no Novo Testamento em que expressões indefinidas como no terceiro dia ele será erguido são usadas para referir-se ao hiato desses eventos. Agora, aqueles que insistem em dizer que Jesus foi morto numa quarta-feira para contabilizar 72 horas de morte, desconsideram o quão inexata é essa expressão se comparada ao contexto bíblico, de maneira clara. Veja bem, esta linha de raciocínio de achar que Jesus deveria ficar morto 3 dias, ela entra em contradição com textos da Bíblia. Por exemplo, Mateus. O próprio Mateus, que usa a expressão 3 dias e 3 noites para se referir à duração do sepultamento de Jesus, também o faz dizer: o Filho do Homem vai ser traído e entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo e no terceiro dia ele será ressuscitado. Você pode ler isso em Mateus 17, 23. Note, preste atenção, eu vou explicar bem devagar. Mateus não diz que Jesus ressuscitaria depois do terceiro dia, mas sim que ele ressuscitaria no terceiro dia. Agora raciocine comigo. Se Jesus tivesse de ficar literalmente 72 horas no sepulcro para fazer valer a interpretação literal de Mateus 12:40, então ele deveria ressuscitar depois do terceiro dia e não no terceiro dia. E todos os evangelhos, sem exceção, são unânimes em apresentá-lo ressuscitando no terceiro dia, isto é, antes de completar as 72 horas. Mesmo porque ele ressuscitou, como nós veremos, na madrugada, mas foi morto em torno das 3 horas da tarde. Logo, para que a sua ressurreição ocorresse literalmente ou exatamente 72 horas depois da sua morte, ele também deveria ressuscitar por volta das 3 horas da tarde, você não acha?
Entenda o seguinte: o modo de contar o tempo nos dias de hoje é bem diferente da forma convencional de contar os tempos na época bíblica. Os sistemas de hoje de contagem são diferentes. Naquela época, eles utilizavam a contagem inclusiva, que aliás era usada por outros povos do Oriente Médio. Nela, a porção de um tempo é contado como se fosse o dia inteiro. Nesse contexto, a morte de Jesus nos traz um diagrama que eu posso apresentar para você de maneira bem didática e você vai entender. Preste atenção, olha aqui na tela. Jesus morreu na sexta-feira. Não importa se foi 1 minuto da sexta-feira ou as 24 horas da sexta-feira. Se a morte dele aconteceu em qualquer tempo da sexta-feira, na contagem inclusiva é considerado o dia inteiro. Então, o primeiro dia, a sexta-feira. Depois, Jesus permaneceu morto por todo o dia de sábado, segundo dia. No terceiro dia, domingo, de manhã ou à madrugada, entre a noite e o raiar do dia, ele ressuscitou, o terceiro dia. Mesmo que Jesus houvesse continuado morto apenas 1 minuto do terceiro dia, ele já era considerado. Esta era a contagem inclusiva dos tempos bíblicos. Era por esse sistema de contagem inclusiva que os judeus contavam o tempo. Mesmo que faltasse ainda algumas horas para o dia acabar, esse ainda era considerado o dia inicial. O dia seguinte era o segundo. E o virar das primeiras horas ou minutos do dia subsequente já era considerado o terceiro dia. Agora você pergunta, há algum exemplo bíblico desse depois de 3 dias e 3 noites, significando algo diferente de 72 horas? Sim, tem muitos textos. Vou apresentar apenas 1 ou 2 para você, tá bom? Textos bíblicos que chamavam de terceiro dia aquilo que nós chamaríamos de depois de amanhã. Aliás, parece surpreendente, mas aqui estão alguns exemplos que vão talvez mudar a maneira de alguns entenderem o terceiro dia da ressurreição de Jesus. Vamos ao primeiro. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceitos. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Mais um texto também em que o Senhor diz o seguinte a Moisés, preste atenção. Vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã, e deixe-o lavar as suas vestes e estar pronto para o terceiro dia. Êxodo 19, 10 a 11. Como você pode ver por essas passagens, a ideia não é contar intervalos de 24 horas, mas sim nomear dias sucessivos, inclusive o dia de um anúncio que era entendido como o primeiro dia. Visto sob esse prisma, se Jesus morreu e foi sepultado numa sexta-feira, seria completamente lógico que o domingo fosse visto como o terceiro dia. Agora, uma última pergunta. Por que especificamente Jesus deveria ressuscitar no terceiro dia? Ora, compreender como os judeus contavam seus dias ajuda a resolver o mistério para os nossos cérebros lógicos de pensamento grego. Mas um outro insight vem do olhar das palavras de Jesus sobre a expressão o terceiro dia, mas não na forma como está em português ou em grego, e sim na sua forma hebraica. Na verdade, isto é até mais importante, eu vou explicar por quê. É que em vários lugares vemos Jesus falar sobre a sua morte, mas depois como ele mesmo seria ressuscitado ao terceiro dia ou no terceiro dia. Ele faz essa previsão várias vezes, talvez por causa de uma promessa profética que está em Oséias e que havia sido feita séculos antes de Jesus. Eu vou ler o texto para você, preste atenção. Venha, vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos dilacerou para nos curar. Ele nos derrubou e nos amarrará. Depois de 2 dias, Ele nos ressuscitará. No terceiro dia, Ele vai nos levantar para que possamos viver antes dEle. Oséias 6, 1 e 2. Você viu? Aqui Oséias está repreendendo o povo de Israel por seus pecados. E eles sabiam que estavam sofrendo com o castigo de Deus. Mas então o profeta os convida a se voltarem para o Senhor, emitindo uma graciosa promessa da parte de Deus, uma promessa de perdão que viria em breve. Hoje pode ser um dia terrível por causa da ira de Deus, mas amanhã será melhor.
E não muito tempo depois, a vida começará a renascer. Ela começará de novo. Que garantia maravilhosa, não é mesmo? O Deus que hoje tem a sua ira também está disposto a perdoar. Quando os rabinos olhavam para trás nas Escrituras, à luz dessas palavras de Oséias, eles notavam que em vários lugares onde havia a expressão hebraica no terceiro dia, era quando a redenção de Deus vinha. Um exemplo, nós temos no caso de Abraão. No terceiro dia de sua jornada para sacrificar o seu filho Isaque, ele prometeu aos seus servos: eu e o menino iremos ali, adoraremos e voltaremos para vocês. Você pode ler isso em Gênesis 25, 4 e 5. O escritor do livro de Hebreus também declara algo sobre os patriarcas. Ele diz o seguinte, preste atenção. Ele considerou que Deus era capaz até mesmo de ressuscitá-lo dentre os mortos, do qual, figuradamente falando, o recebeu de volta. Hebreus 11, 19. Os rabinos, então, estavam falando não rigidamente de dias literais, 72 horas. Eles estavam falando de uma previsão profética, uma forma bíblica de falar de perdão e redenção de Deus, que sempre vem no terceiro dia. Aliás, havia também uma crença rabínica muito bem estabelecida na época de Jesus, que o corpo de uma pessoa morta só começaria a entrar em putrefação após o terceiro dia. E esse seria o verdadeiro resultado do pecado de Adão sobre o corpo de uma pessoa. Ora, Jesus, portanto, ressuscitou ao terceiro dia, antes que o seu corpo visse a putrefação. Isso era um cumprimento do Salmo 16, um salmo messiânico, que se expressa dessa forma: o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu servo sofra decomposição. Noutras palavras, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, antes que o seu corpo começasse a se decompor, foi uma forma de Deus mostrar a justiça pessoal de Cristo e o fato de que ele morreu não por causa dos seus pecados, mas pelos pecados da humanidade. Eu acredito que esse possa ter sido um dos principais motivos porque a igreja cristã primitiva viu ali, no terceiro dia, a razão do tempo da ressurreição de Jesus. Fazia todo sentido para os primeiros seguidores de Jesus, que eram judeus. Fazia sentido que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E hoje, quase 2000 anos depois, esses acontecimentos ainda são significativos e têm uma dimensão ainda maior, porque a ressurreição de Jesus significa a certeza da nossa esperança. Eu espero que você tenha gostado do programa Evidências de hoje, mas não se esqueça, semana que vem nós temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo. E lá nós vamos falar mais uma vez sobre a Bíblia, a Palavra de Deus e a arqueologia. Portanto, não perca o programa Evidências, aqui no canal da Esperança.